Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito grave, muito importante e que nós temos convivido com isso há muito tempo já e muitas vezes a gente se sente de mãos atadas, né? De muitas vezes familiares sofrendo, né? Porque acontece de várias formas. Hoje eu quero abordar com vocês sobre a questão do suicídio. Uma pergunta eu gostaria de fazer com vocês, ou vocês já fazem essa pergunta a si mesmos. É possível evitar um suicídio? É possível a pessoa que está tentando fazer suicídio, ela não desistir? Essas perguntas eu respondo a vocês, sim, é possível. Inclusive, eu sou do lado da pessoa que prefiro prevenir do que remediar, tá? Então o que acontece? Não importa o grau, né, que levou a pessoa ao suicídio. O problema é que muitas vezes a gente se sente um pouquinho de mãos atadas para ajudar essas pessoas. Como ajudar essas pessoas? Então eu dou um alerta a vocês, meus amigos, minhas amigas, pais, mães, pessoas que já enfrentaram isso e que de alguma forma até hoje não superaram isso, porque é muito doloroso perder um irmão, perder um filho, perder uma mãe, perder um pai, a partir do momento que aquela pessoa de alguma forma desistiu da própria vida ou foi contra a própria vida. Então é o seguinte, mas o que leva a pessoa a fazer o suicídio? Várias, várias coisas, várias maneiras. Cada ser humano funciona de um modo diferente. Nós olhamos muito a característica do ser humano. Ele pode ter cinco, né? Ou pode predominar três. Não vou abordar sobre o que eu estou dizendo, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Que cada pessoa vê um sofrimento ou uma derrota de uma forma. Então, normalmente, essa pessoa ela começa a ficar frustrada por algum motivo que está acontecendo na vida dela. Algumas dessas pessoas são caladas, são pessoas que não gostam que interferam na vida pessoal, né? E essas pessoas se fecham, então elas têm uma proporção maior de cometer o suicídio. Outras já gostam de comentar, né, de falar, e as pessoas não dão ouvido. As pessoas fingem que aquilo lá é frescura, que o sujeito está falando aquilo por falar. E outras pessoas que tendem a arrumar uma maneira de fingir que não está acontecendo aquilo com ela e mesmo ela tendo as fraquezas. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma pessoa que pensa em suicídio, uma pessoa que já pensou em suicídio, uma pessoa que já teve esse pensamento horrível que incomoda ela já está demonstrando que tem algo que está levando ela até aquela válvula de escape, ou seja, a hora que a coisa não der mais, você faça isso, será melhor. Quando alguém não te aceitar, faça isso. E isso é um quadro já mostrando que aquela pessoa já tem um indício de que possa fazer suicídio contra a própria vida. Então é o seguinte, como evitar isso? É justamente o que eu quero falar para vocês. Tem como sim, fazendo um tratamento. Por exemplo, a maioria das pessoas que preenchem a anamnese para a gente, lá tem justamente uma pergunta sobre isso. Você já pensou em suicídio? Algumas vezes eu penso de várias formas. Eu já pensei, outras eu nunca pensei. Mas com outras respostas que a gente faz essa pergunta, elas acabam não admitindo que pensam, mas colocando como se fosse uma segunda opção. Então, ou seja, falar, né, ou expressar que
teria coragem de tirar a própria vida ou tiraria a própria vida, né? E outros não assumem, mas não diz que tem a ideia, mas que de alguma forma responde que de alguma forma faria. Então, ou seja, tá vendo que a gente tem um quadro de pessoas de maneira diferente. Então a gente está vendo aí que é o mundo todo, nos lugares todos, pessoas jovens suicidando, pessoas mais velhas suicidando, pessoas ricas que têm dinheiro se suicidando, pessoas que se deram bem de alguma forma na vida estão suicidando. Então toda a faixa etária, pessoas de igreja suicidando, tipo pastores, né, que a gente vê, tem casos de várias formas, pessoas de dentro da igreja, pessoas de fora da igreja. Então esse contexto está em todos. Mas é aí que eu quero salientar vocês. É possível ajudar essa pessoa, mas é possível ajudar ela antes, né? Porque prevenindo é melhor que remediar. Porque como é prevenir? Olha, se uma pessoa chega até você e diz que está tendo esses pensamentos, ela está tendo esses pensamentos. E muitas vezes pensamentos não é o que ela quer pensar, não é o que ela quer trazer para a vida dela, mas são 3 tipos de coisas que eu acredito que acontece. Mental, tá? Que leva a pessoa ao suicídio, aquela fraqueza mental, que quando a gente fala de fraqueza, não é pessoas que têm problema no cérebro, problema de loucura, não. É fraqueza quando a pessoa é manipulada por pensamentos, manipulada por pessoas, né, que conseguem fazer isso, certo? Segundo, espiritual, tá? Que é uma coisa muito importante e muito perigosa, certo? E terceiro, emocional, porque a pessoa, ela talvez é muito emotiva e ela traduz a emoção dela através do sentimento e ela acaba deixando isso afetar. E muitas vezes a gente vê pessoas aí que fisicamente parece que estão bem, que estão de bem com a vida, mas na verdade ela está como se estivesse na beira de um precipício. E muitas vezes ela nem sabe a gravidade, e aí ela pode correr o risco de uma noite para o dia fazer aquela besteira. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você não me conhece, meu nome é Franklin Rocha, sou terapeuta. Talvez você já viu o meu vídeo em algum lugar, você já entrou no meu site. Então eu quero dizer para vocês que é possível sim evitar um suicídio, é possível sim ajudar essas pessoas que mesmo elas estando lá no final, ainda há tempo. Então não desista de ajudar alguém que está precisando, porque o suicídio leva de várias formas, tá? Porque eu acredito o seguinte, que é melhor a gente conseguir ajudar a pessoa antes do que depois, que depois se torna muito mais difícil. Além dela provocar outros traumas em outras pessoas, no ente queridos, ela ainda vai estar numa situação muito mais pior do que ela se encontrava. Então, se você quiser, né, que eu te ajude a lidar com isso, a vencer isso, é só você entrar, né, no meu site, que é Espaço Idealmente. Tem no Instagram, tem no Facebook, tem também no WhatsApp. Você pode se comunicar comigo, pode estar entrando, né, no site e se inscrevendo, e tiver interesse de fazer um tratamento, eu estou à disposição para te ajudar. E que na verdade a gente não ajuda só essa parte, a gente ajuda em todas as partes. Então você que gostou desse vídeo, você que já passou por essas situações, você possa estar aí mandando para a gente mensagens, os seus relatos do que aconteceu com você, e você pode estar se inscrevendo e nos ajudando a divulgar esse vídeo, porque gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Então a gente sabe que a pessoa suicidou não é porque ela é ruim ou porque ela não merecia, é porque ela chegou na situação. Muitas vezes não foi ela nem que causou o problema, não foi ela nem que buscou o problema. De repente ela se deu conta que entrou num beco sem saída.